Aqui novamente para lermos a Gênese em sua versão original, que é a quarta edição francesa, porque após a desencarnação de Kardec, a quinta edição foi feita com adulterações. Ela foi mexida, apagaram trechos, incluíram trechos. Então, uma vez descoberto isso, foi feita uma tradução do francês da quarta edição, período que ainda Kardec vivia. Foi feita essa quarta edição sob ordens dele. Então aqui está. E vocês podem adquirir essa versão na editora FEAL. A editora FEAL que pôs à frente dessa execução desse trabalho, certo? E é a edição que nós estamos lendo aqui. Então vamos continuar. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza, não por dogmas. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Ressurreição. Filha de Jairo. Jesus passou outra vez de barco para outra margem e tão logo desembarcou. Uma grande multidão de pessoas se reuniu à volta dele, e um chefe da sinagoga chamado Jairo veio encontrá-lo, e o encontrando lançou a seus pés, suplicava-lhe com grande instância, dizendo: Tenho uma filha que está nos momentos finais, vem-lhe impor as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus se foi com ele e era seguido de uma grande multidão de pessoas que o comprimia. Enquanto Jairo ainda falava, veio gente do chefe da sinagoga que lhe disse: Vossa filha está morta. Por que queres dar ao mestre o trabalho de ir mais longe? Mas Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao dirigente da sinagoga: Não temais jamais, crede somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, apenas Pedro, Jacó, João, irmão de Jacó. Chegando à casa do dirigente da sinagoga, ele viu um grupo confuso de pessoas que choravam, se lançavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes: Por que estáis tanto barulho? Por que chorais? Essa filha não está morta, ela apenas está adormecida. E eles zombaram dele. Tendo feito sair todo mundo, ele chamou o pai e a mãe da criança e os que vinham vindo a ele, e entrou no lugar onde a filha estava deitada, tomou-a pela mão. Ele disse: Talita, cumi, ou seja, minha filha, levantai-vos, eu comando. No mesmo instante, a filha se levantou e se pôs a caminhar. Tinha 12 anos e ficaram maravilhosamente surpresos. São Marcos, capítulo 5, versículo de 21 a 43. Filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus ia a uma cidade chamada Naim e seus discípulos o acompanharam com uma grande multidão de povo. Quando perto da entrada da cidade, aconteceu que levaram um morto para o enterro, e era filho único de sua mãe, e esta mulher viúva, e havia uma grande quantidade de pessoas na cidade com ela. O Senhor, tendo-a vista, foi tomado de compaixão por ela e lhe disse: Não chore mais. Depois, aproximando-se, tocou o caixão e os que o conduziam retiveram-se. Então ele disse: Jovem homem, levantai-vos, eu vos comando. E ao mesmo tempo o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes foram tomados de espanto e glorificaram Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu no meio de nós, e Deus visitou o nosso povo. Um rumor desse milagre que ele havia feito se espalhou por toda a Judéia e em todos os países em volta. São Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. Então, meus amigos, comentário meu que faz essa leitura. O pessoal do Sinédrio não aguentava mais isso. Na cabeça deles, que pensavam que Jesus fosse como eles mesmos eram, achou que Jesus ia tomar posse de tudo, que Jesus ia comandar, eles iam perder o lugar deles. Isso que eles pensaram. Precisamos matar este homem o quanto antes, porque ele está mudando tudo. Ele está dizendo o que é possível fazer. E outra, sem cobrar nada. Ele não precisa trazer nada aqui ao templo. Não precisa dar dízimo, não precisa nada. Percebem por que aconteceu tudo isso? Judas, na verdade, não tem nada a ver com isso, porque todo mundo sabia
quem era Jesus e onde estava. Não é verdade? É tudo conveniências. Então, seguimos, o item 39. O fato do retorno à vida corpórea de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por consequência, miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo. Se entre nós as aparências enganam por vezes, os profissionais, acidentes dessa natureza deviam ser frequentes num país onde não se tomasse nenhuma precaução e o sepultamento fosse imediato. Há, pois, toda a probabilidade que nos dois exemplos anteriores só devesse haver síncope ou letargia. Jesus, ele mesmo afirma positivamente da filha de Jairo. Essa filha, diz ele, não está morta, ela apenas dorme. A partir do poder fluídico que Jesus possuía, nada há de extraordinário em que o fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, tenha reanimado os sentidos entorpecidos, que tenha mesmo podido fazer voltar ao corpo, e o espírito prestes a deixá-lo. Tanto que o laço perispiritual não estava definitivamente rompido, para que os homens desse tempo, que acreditavam que o indivíduo estivesse morto desde que não respirasse mais, haveria ressurreição, que puderam afirmar isso de muito boa fé, mas havia na realidade cura e não ressurreição, na acepção do termo. Então, meus amigos, a gente hoje em dia já fala nas EQMs. A pessoa é dada clinicamente morta e ela vai acordar lá no necrotério e faz maior bagunça. Não é verdade? Aí ele conta tudo o que aconteceu. Isso está cada dia mais frequente. Recomendo que assistam o canal, afinal, o que somos nós. Lá vocês vão ver centenas de casos de mortes aparentes. Mas vamos continuar o nosso estudo. Item 40. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, não anula de modo nenhum esse princípio. Ele estava, dizia-se, após 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias ou mais. Junte-se que ele rescendia mal, que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada, uma vez que, em certos indivíduos, existe uma decomposição parcial do corpo mesmo antes da morte, o que exala um odor de putrefação. A morte não chega senão quando os órgãos essenciais à vida são afetados. E quem poderia saber se ele cheirava mal? A sua irmã, Marta, que o disse, mas como ela sabia? Lázaro, estando enterrado depois de 4 dias, ela poderia supor, mas não ter a certeza. Capítulo 14, item 29, porque ela não entrou lá. O Lázaro que saiu, como é que ela podia? Ela deve ter dito. Ele, com 4 dias, já deve estar cheirando mal. Foi uma suposição dela. Vamos então a essa nota número 190. O fato seguinte prova que a decomposição precede, por vezes, a morte. No convento Bom Pastor, fundado em Tolum pelo abade Marim, capelão dos presídios para filhas arrependidas, encontrava-se uma jovem mulher que tinha experimentado os mais terríveis sofrimentos com a calma e a impassibilidade de uma vítima expiatória. Em meio às dores, ela parecia sorrir ante uma celeste visão, como Santa Teresa. Ela pedia para sofrer ainda. Sua carne se ia em farrapos, a gangrena ganhava seus membros. Por uma sábia providência, os médicos tinham recomendado que fizessem a inumação do corpo imediatamente após o óbito. Coisa estranha. Mal ela deu o último suspiro e todo o trabalho de decomposição parou. As exalações cadavéricas cessaram. Durante 36 horas ela ficou exposta às preces e às venerações da comunidade. Nota de Allan Kardec. Que estranho, né? Vou pesquisar sobre esse caso. Continuando. Jesus caminha sobre as águas. 41. Logo, Jesus obrigou seus discípulos a entrarem no barco e passar antes dele para outra margem, enquanto ele se despedia do povo. Após terem feito as despedidas, ele subiu sozinho em uma montanha para orar. Chegando à noite, ele se encontrou sozinho naquele lugar. Entretanto, o barco era fortemente açoitado pelas ondas no meio do mar, porque o vento estava contrário. Mas, às quartas vigílias da noite, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar.
Quando eles o viram caminhar assim sobre o mar, eles se perturbaram e diziam: é um fantasma! E gritaram de medo. Logo Jesus lhe falou e lhes disse: acalmai-vos, eu, nada há que temer. Aqui tem a nota 191 e diz que esse não é um mar, é o lago de Genezaré, ou Tiberíades, certo? Não é um mar, é um lago imenso, imenso. Continuando, Pedro lhe respondeu: Senhor, se sois vós, ordenai que eu vá até vós caminhando sobre as águas. Atrevido esse Pedro, hein? Jesus disse-lhe: vinde. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre a água para ir a Jesus. Mas vindo um grande vento, ele teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salvai-me. Logo, Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou-a e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E subindo no barco, o vento cessou. Então os que estavam nesse barco, aproximando-se dele, adoraram-no e disseram: Vós sois realmente filho de Deus. Isso está em São Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Esse fenômeno encontra sua explicação natural nos princípios expostos anteriormente no capítulo 14, número 43. Exemplos análogos provam que ele não é nem impossível nem miraculoso, pois está nas leis da natureza. Pode ser produzido de duas maneiras. Jesus, embora vivo, pôde aparecer sobre as águas sob a forma tangível, enquanto o seu corpo carnal estava em outro lugar. É a hipótese mais provável. Pode-se mesmo reconhecer nesse relato certos sinais característicos das aparições tangíveis. Capítulo 14, número 35 a 37. E eu, por minha vez, recomendo o estudo sobre Eurípides Barçanufo, porque ele fazia isso, era um homem comum, não era nenhum Cristo. Ele, o tempo que estava dando aula, se desdobrava e aparecia tangível, longe dali, onde ele atuava como médico, fazendo inclusive partos. Pesquisem, vocês vão ver. Eurípides Barçanufo fazia esse desdobramento. O corpo físico fica num lugar e o corpo perispiritual se torna tangível, então ele pode andar sobre a água. Vou continuar. Por outro lado, o seu corpo poderia ser sustentado e seu peso ser neutralizado pela mesma forma fluídica que mantém uma mesa no espaço, sem ponto de apoio. O mesmo efeito, muitas vezes, produzido em corpos humanos. Transfiguração. 6 dias após, Jesus, tendo chamado Pedro, Tiago e João, conduziu-os com ele sobre uma alta montanha afastada e se transfigurou diante deles, enquanto ele fazia suas orações. Lendo aqui a nota 192. O Monte Tabor, ou Tabor sem H, no sudeste do Largo de Tabarique, a 11 quilômetros a sudeste de Nazaré, tem aproximadamente 1.000 metros de altitude. Nota de Allan Kardec. Eu vou começar a ler o item desde o começo. Transfiguração. 6 dias após, Jesus, tendo chamado Pedro, Tiago e João, conduziu-os sobre ele a uma alta montanha afastada e se transfigurou diante deles, enquanto ele fazia suas preces. Sua fisionomia parecia completamente outra. Suas vestes tornaram-se brilhantes de luz branca como a neve, de modo que não há nenhum alvejador sobre a terra que possa fazer algo assim tão branco. E eles viram aparecer Elias e Moisés, que conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, nós estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias, porque ele não sabia o que dizer, de tanto que estava assustado. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu. Saiu dessa nuvem uma voz que disse essas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando a todos os lados, não viram mais ninguém senão Jesus, que permanecia só com eles. Quando desceram da montanha, ele os recomendou para não falar a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado entre os mortos. E eles mantiveram o fato em segredo, comentando entre si o que queria dizer essas palavras, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado entre os mortos. Isto aqui, meus amigos, faço eu novamente um parênteses. Jesus sabia exatamente o que aconteceria. Ele está dizendo aqui
que Jesus seria ressuscitado dentre os mortos, então ele seria morto. Então Judas não fez nada a não ser obedecer Jesus, que no dia da última ceia, Jesus disse a Judas, vocês podem buscar no livro que vocês vão achar. Vai e faz o que deve ser feito. Jesus mandou Judas ir fazer o que tinha que ser feito. Mas vamos continuar a nossa leitura aqui. Item 44. É ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14 e 39, é um fato bastante comum como consequência da irradiação fluídica, que pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus pôde permitir a seu espírito lhe dar uma claridade excepcional. Quanto à aparição de Moisés e Elias, ela se inclui inteiramente no caso dos fenômenos do mesmo gênero. Capítulo 14, item 35 e os seguintes. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não existe nenhuma que esteja em desacordo com as condições da humanidade e que não se encontre entre os comuns dos homens, porque elas são da natureza, mas pela superioridade da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiram nele proporções acima do comum. Ele nos representa, a par de seu envoltório carnal, o estado dos espíritos puros. Meus amigos, aqui de modo algum, Kardec está dizendo que Jesus não fez nada de maravilhoso. O que está sendo dito é que Jesus, sendo um espírito crístico, ele tinha o poder sobre a matéria e sobre o espírito. Então, ele tinha poder para fazer tudo isso, manipulando os fluidos da natureza. E como Jesus disse que nós somos deuses, nós poderemos fazer isso. Não hoje, com a nossa incapacidade espiritual, mas à medida que formos evoluindo, nos aperfeiçoando, poderemos um dia chegar a fazê-lo. Entendido? Creio que sim. Vamos continuar a nossa leitura? Tempestade amainada. Um dia, estando em um barco com seus discípulos, disse-lhes: passemos à outra margem do lago. Partiram. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, uma grande ventania, vindo de repente, se abateu sobre o lago, de modo que, com o barco enchendo de água, eles ficaram em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e despertaram-no, dizendo: Mestre, podemos morrer. Jesus, levantando-se, falou com a ameaça dos ventos e as ondas agitadas, e eles amainaram, e se fez uma grande calma. Então, ele lhes disse: Onde, pois, está a vossa fé? Mas eles, cheios de medo e de admiração, disseram uns aos outros: Quem é esse que dá ordem aos ventos e às ondas, e que essas os obedecem? São Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. Foi o que eu acabei de dizer na página anterior. Jesus, ele tinha poder de manipular os elementos da natureza. Lembremos sempre que Jesus foi o arquiteto do planeta Terra. Ele construiu o planeta Terra para nós habitarmos. Certo? Assim como deu outros planetas aos outros cristos. Então, Jesus tinha competência para tal. Continuando a nossa leitura. Não conhecemos ainda o bastante dos segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Essa hipótese, o fenômeno em questão, poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre as mesmas inteligências, que provaria um poder que não é dado a nenhum homem exercer. Em todo caso, Jesus, dormindo tranquilamente durante a tempestade, atesta uma segurança que pode explicar pelo fato o que o seu espírito via, e não havia nenhum perigo que a borrasca iria apaziguar-se. Bodas de Canaã. Esse milagre é mencionado em um só evangelho, de João. É indicado como o primeiro milagre que Jesus fez. Por esse motivo, deveria ser um dos mais marcantes. É preciso que tenha produzido em pouca sensação para que nenhum outro evangelista fale nele. Um fato tão extraordinário teria impressionado o mais alto ponto dos convidados, e principalmente o chefe da casa, que parece nem mesmo ter percebido. Sim, ele falou só para Maria, ele não falou para mais ninguém. Ele não saiu dizendo para todo mundo que ele tinha feito vinho. Só Maria sabia disso. E Maria falou com João.
Porque não sei se vocês sabem, quando Jesus foi crucificado, Jesus falou para João: Eis aí a tua mãe. E João, evangelista, foi quem cuidou de Maria. Maria foi morar com João. Então, Maria contou muito a João, não é? Vamos continuar nossa leitura. Considerado em si, esse fato tem pouca importância comparativamente aos que testemunharam verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus. Admitindo-se que essas coisas se passaram, como são relatadas, é notável que seja o único fenômeno desse gênero que tenha produzido. Jesus era de natureza bastante elevada para se ocupar de feitos puramente materiais, próprios somente de suscitar curiosidade na multidão que o teria comparado a um mágico. Por isso que ele fez em segredo. Ele sabia que as coisas úteis conquistariam mais simpatia, que lhe trariam mais adeptos do que se pudesse passar como resultado de uma grande habilidade ou destreza, mas nunca tocariam o coração. Se bem que, a rigor, o fato possa ser explicado, a certo ponto, por uma ação fluídica, assim como o magnetismo oferece exemplos, teriam trocado as propriedades da água, dando-lhe gosto de vinho. Mas essa hipótese é pouco provável, já que, nesse caso, a água, tendo apenas gosto de vinho, teria conservado sua cor, o que não deixaria de ser notado. É mais racional ver aí uma dessas parábolas tão frequentes dos ensinamentos de Jesus, como a do jovem pródigo, no festim de bodas e tantas outras. Ele teria feito durante a refeição alguma alusão ao vinho e à água, de onde tirou essa instrução. O que justifica essa opinião são as palavras que o mordomo lhe dirigiu. Todo homem serve, a princípio, o bom vinho, e depois que tenham bebido bastante, serve-se então um vinho inferior. Mas para vós tendes reservado o bom vinho até essa hora. Leiam toda a passagem lá no Evangelho que vocês vão entender melhor. A multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é o milagre que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo que alimenta o escárnio dos incrédulos. Sem se dar ao trabalho de lhes sondar o sentido alegórico, esses últimos viram apenas um conto pueril, mas a maior parte das pessoas sérias viu nesse relato algo sob forma diferente da comum, uma parábola comparando a nutrição espiritual da alma com a nutrição do corpo. Pode-se aí ver, entretanto, mais do que uma figura admitir, sob certo ponto de vista, a realidade de um feito material, sem para isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação, assim como uma atenção muito concentrada numa coisa, faz esquecer a fome. Ora, os que seguiram Jesus eram pessoas ávidas de o entender. Não há, pois, nada de espantoso em que, fascinados por sua fala e talvez também pela sua poderosa ação magnética que exercia sobre eles, não tivessem tido a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos, dizendo, em linguagem figurada, que lhe era habitual, admitindo que levasse alguns pães, que esses bastariam para satisfazer a multidão. Ao mesmo tempo, deu a eles uma lição: dai-lhe vós mesmos de comer, disse. Ensinava-os que também poderiam se alimentar por meio da palavra. Assim, ao lado do senso alegórico moral, ele pôde produzir um efeito fisiológico natural muito conhecido. O prodígio, nesse caso, está na ausência da palavra de Deus, de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de lhes fazer esquecer de comer. Esse poder moral testemunha a superioridade de Jesus, bem mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado uma alegoria. Essa explicação se encontra, aliás, confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. Eu não sei, meus amigos, como o Espiritismo nos dá o poder, ou nos dá a licença de contestar tudo. Lendo a passagem toda, a gente vê que inclusive sobrou pão físico, sobraram peixes também. Como eu disse antes, Jesus construiu o planeta Terra. Ele poderia facilmente produzir pães. Continuando, e o levedo dos fariseus. Ora, seus discípulos, estando passando para o lado de lá do lago, tinham se esquecido de pegar os pães. Jesus lhes disse: tendes atenção de vos aguardar do levedo dos fariseus e dos saduceus. Mas eles pensavam e diziam entre si: e por que nós não trouxemos nenhum pão? O que Jesus, sabendo, disse-lhes: homens de pouca fé,
Por que falais entre vós de que não haveis trazido nenhum pão? Não compreendeis nunca, e não vos lembrais nunca, de 5 pães foram suficientes para 5.000 homens? E quando vos sobrou na cesta? E quanto vos sobrou na cesta? Tá vendo? E que 7 pães foram suficientes para 4.000 homens? O quanto tereis levado o cesto? Como não compreendeis que esse não é o pão que vos falei quando vos disse que vos guardaram o levedo dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que ele não tinha dito que guardassem do levedo, que se coloca no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. São Mateus, capítulo 16, de 5 a 12. O pão do céu. No dia seguinte, o povo que permanecia no outro lado do mar notou que não havia existido nenhum outro barco e que Jesus sequer entrara nele com seus discípulos, mas que eles haviam partido sozinhos. E como depois chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após ter rendido graças, os havia alimentado com 5 pães, e reconheceram, enfim, que Jesus não tivera lá nem seus discípulos, entraram nesses barcos e vieram a Cafarnaum procurar Jesus. E tendo-os encontrado no lado de lá do mar, disseram-lhe: Mestre, quando vieste para cá? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não à cata dos milagres que tivestes vistos, mas porque vos dei pão a comer e ficastes fartos. Trabalhai não para ter nutrição que perece, mas aquela que permanece pela vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque é nele que Deus, o Pai, imprimiu sua chancela e seu caráter. Eles lhe disseram: Que faremos nós para fazer obras de Deus? Jesus lhe respondeu: A obra de Deus é a que credes em quem ele enviou. Eles lhe disseram: Qual milagre, pois, fareis a fim que, vendo, nós acreditemos em vós? Que fareis de extraordinário? Nossos pais comeram o maná do deserto, conforme está escrito. Ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés nunca vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles lhe disseram então: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim nunca terá fome, e o que acreditar em mim jamais terá sede. Mas eu vos tenho dito: vós me tendes visto e nunca me acreditais. Em verdade eu vos digo: aquele que acreditar em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos, mas eis aqui o pão que desceu do céu, a fim que aquele que o coma não morra nunca. São João, capítulo 6, versículo 2 a 36, 47 a 50. Ele vai falar que a morte não existe, isso que sim. Aí você não morre nunca. Nós nunca morremos. Nós temos um tempo na parte física e um tempo na parte espiritual e voltamos. A morte não existe. Continuando. Na primeira passagem, Jesus, lembrando o efeito produzido anteriormente, dá claramente a entender que nunca tratou de pão material, senão a comparação que ele estabeleceu com o levedo estaria sem objetivo. Nunca compreendeis ainda, diz ele, e não lembrais nunca que 5 pães foram suficientes para 5.000 homens, e que 7 pães foram suficientes para 4.000 homens? Como não compreendeis nunca que não é do pão que vos fala quando vos disse para vós preservardes o levedo dos fariseus? Essa comparação não teria nenhuma razão de ser, na hipótese de uma manipulação material. O fato fora bastante extraordinário em si próprio para ter atingido a imaginação de seus discípulos, que, entretanto, não pareciam se lembrar disso. É o que resulta não menos claramente do discurso de Jesus sobre o pão do céu, no qual ele vincula em fazer compreender o sentido verdadeiro do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, não para ter de alimento que fenece, mas aquele que permanece na vida eterna é o que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a palavra, é o que o pão descido do céu que dá a vida ao mundo. Eu sou, diz ele, o pão da vida. Aquele que vier a mim nunca terá fome, e o que crê em mim não jamais terá sede.
Mas essas distinções eram bastante sutis para as naturezas brutas que só compreendiam coisas tangíveis. O maná que havia nutrido o corpo dos seus ancestrais era para eles o verdadeiro pão do céu. Aí estava o milagre. Se, pois, o fato da multiplicação dos pães tivesse ocorrido materialmente, como esses mesmos homens, em proveito dos quais fora produzido poucos dias antes, teriam sido tão pouco tocados para dizer a Jesus: Que milagre, pois, fizestes a fim de que, vendo nós vos acreditemos? Que fizestes de extraordinário? E que entendiam por milagre os prodígios que pediam a fariseus, ou seja, os sinais do céu, operados ao comando como por uma varinha de efeito mágico? O que fazia Jesus era bastante simples, não se afetava o suficiente das leis da natureza. As curas não tinham um caráter bastante estranho, bastante extraordinário. Os milagres espirituais significavam pouco para eles. A tentação de Jesus. Item 52. Jesus, transportado pelo diabo ao alto do templo, depois sobre a montanha e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhes eram tão familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Nota 193. A explicação seguinte é tirada textualmente de uma instrução dada a esse assunto por um espírito. Nota de Allan Kardec. Aqui está repetido, eu vou repetir novamente. A tentação de Jesus. Quando eu ponho uma nota de rodapé, eu acabo repetindo para ficar claro. Jesus, transportado pelo diabo ao alto do templo, depois sobre uma montanha e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Vamos lá. Jesus não foi arrebatado, mas queria fazer compreender aos homens que a humanidade está sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, aquelas que a sua natureza fraca leva a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura. É preciso ser cego para torná-la ao pé da letra, como quereis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, se submetesse por uns tempos, por mais curto que fosse, às sugestões do demônio, e, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio tenha detido por um tempo, o que daria a pensar que ele fosse ainda submisso ao seu poder? Não compreendais melhor os ensinamentos que vos tenham sido dados? O espírito do mal não podia nada sobre a essência do bem. Ninguém diz que viu Jesus sobre a montanha, nem sobre a cúpula do templo. Certamente esse teria sido um fato de natureza tal que se espalharia entre todas as pessoas. A tentação não foi, pois, um ato material e físico quanto ao ato moral. Podeis admitir que o espírito das trevas pudesse dizer a quem conheça a sua origem e seu poder: Adora-me e eu te darei todos os reinos da terra? O demônio teria, pois, ignorado quem era aquele a quem fazia tais ofertas, o que não é provável. Se ele o conhecia, sua preposição era uma falta de senso, porque ele sabia bem que seria repelido por aquele que vinha arruinar seu império sobre os homens. Compreendeis bem o sentido dessa parábola, porque é uma tal qual do filho do pródigo e do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que correm os homens se não resistirem a essa voz íntima que grita sem cessar. Tu podes ser mais do que és, tu podes possuir mais do que possuis, tu podes crescer, alcançar. Cede à voz da ambição e todos os seus votos estarão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o meio de evitá-lo em dizendo as más inspirações. Retira-te, Satã, se não dize para que traz tentação. Esse texto foi explicado por um espírito a Kardec, como ele disse na nota 193. As duas outras parábolas que lembrei vos mostram o que poderia ainda esperar aquele que, muito fraco para repelir o demônio, sucumbiu às suas tentações. Elas vos mostram a misericórdia do pai de família, estendendo sua mão sobre a fronte do filho arrependido e lhe concedendo com amor o perdão esperado. Elas vos mostram o culpado, o dissidente, o homem rejeitado pelos seus irmãos, valendo melhor aos olhos do juiz supremo do que aqueles que o desprezaram, porque pratica as virtudes ensinadas pela lei de amor. Pesai bem os ensinamentos dados aos evangelhos.
Saber distinguir o que está no sentido próprio ou no sentido figurado, e seus erros que vos tendes cegado durante tantos séculos esfacelar-se-ão pouco a pouco para fazer lugar à resplandecente luz da verdade. Isso aqui foi o próprio João Evangelista que ditou em Bordeaux em 1862, para que Kardec entendesse essa passagem. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na leitura seguinte. Abraços.